Max Verstappen estava dirigindo como se cada centímetro pudesse decidir tudo, e na verdade era exatamente isso que estava acontecendo. Porque aquela não era uma volta qualquer, era uma volta em Mônaco, o circuito onde uma classificação pode decidir tudo, um grande prêmio. Onde as ruas são tão estreitas que não há margem para erros, onde ultrapassar é tão difícil que largar em segundo pode parecer quase uma derrota. E em 2023 aquela pole tinha um valor muito maior, porque do outro lado daquela volta estava Fernando Alonso, com uma das suas melhores oportunidades de conseguir uma vitória em uma temporada que estava sendo dominada pela Red Bull. Por isso Verstappen não podia guardar nada, não podia aliviar, não podia se contentar com uma boa volta, porque em Mônaco uma boa volta nem sempre é suficiente. E nesses últimos segundos, Verstappen estava arriscando tanto que 1 centímetro podia ser a diferença entre conseguir a pole ou bater no muro. Esta é a história da volta impossível de Max Verstappen em Mônaco, uma das voltas mais espetaculares já vistas no Principado. Em 2023, vencer a Red Bull parecia impossível. O R19 era o carro que todos queriam alcançar. Verstappen estava em modo campeão e todo fim de semana parecia se repetir a mesma história. A Red Bull chegava, impunha seu ritmo e dominava, mas Mônaco era uma exceção, não porque a Red Bull deixasse de ser a favorita, mas porque Mônaco é um daqueles circuitos em que as diferenças entre os carros podem ficar menores. Um circuito onde não há retas eternas para experimentar, buscar a velocidade máxima, nem grandes zonas de DRS para corrigir uma má classificação e também não há muito espaço para ultrapassar. Em Mônaco tudo fica mais apertado, o talento do piloto pesa mais, a confiança pesa mais, a precisão pesa mais, e uma única volta pode colocar até mesmo o carro mais dominante em apuros. Porque em Mônaco a pole tem um valor diferente, já que em muitos circuitos largar em primeiro é uma vantagem, porém em Mônaco pode ser meio caminho andado para a vitória. Se fizer uma boa largada, cuidar bem dos pneus e não cometer erros. O piloto que larga na frente tem uma enorme oportunidade de controlar a corrida desde o primeiro metro, não porque seja fácil, mas porque para os outros é praticamente impossível ultrapassar. Por isso Fernando Alonso teve uma grande oportunidade. A Aston Martin não tinha o melhor carro, mas era competitiva e Alonso vivia um dos seus melhores momentos desde o retorno à Fórmula 1. Ele começou a temporada conquistando pódios, disputando na frente e provando que com uma chance ainda podia surpreender qualquer um. E Mônaco era justamente isso, a pequena brecha que Alonso precisava. Talvez a melhor oportunidade em toda a temporada para tirar uma pole da Red Bull, porque se Alonso conseguisse largar em primeiro, não só conseguiria uma classificação histórica, como também ficaria na melhor posição para fazer algo que parecia impossível em 2023, vencer a Red Bull em uma corrida. Por isso, o que estava acontecendo naquela classificação não era apenas uma disputa pela primeira posição do grid, era Alonso, tentando abrir uma brecha em uma temporada que parecia totalmente fechada. E para fechar essa brecha, Verstappen teria que fazer uma volta perfeita, no limite, e era isso que ele estava prestes a fazer. Por alguns minutos parecia que Alonso tinha conseguido, porque a classificação de Mônaco 2023 não foi uma classificação normal. Foi uma daquelas sessões em que cada tentativa mudava a tabela de posições. Primeiro parecia que poderia ser Leclerc, depois apareceu Kong e depois Alonso. Já que pouco antes de Verstappen fazer sua última volta, o espanhol deixou um tempo que parecia imbatível. Um tempo que fez todo o time comemorar na prova de classificação, festa na Aston Martin. Um tempo suficiente, bom o bastante para colocar a Aston Martin em uma posição que até aquele momento parecia impossível. Brigar de verdade pela pole com a Red Bull, mas o mais importante não era só o tempo, e sim o que isso poderia significar. Porque para Aston Martin essa pole poderia ser histórica, sua primeira pole na categoria, mas para Alonso poderia ser muito mais do que isso. Poderia ser a porta para aquela vitória que seus fãs esperavam há anos, a famosa vitória 33, aquela vitória que tinha se tornado quase uma obsessão para o alonsismo. E Mônaco fazia com que essa possibilidade parecesse muito mais real, porque se Alonso conseguisse a pole em qualquer outro circuito, ainda restaria uma corrida inteira para sobreviver, restariam retas, DRS, degradação, estratégias e um Red Bull que poderia atacá-lo durante todo o domingo. Mas em Mônaco, largar em primeiro mudava tudo. Em Mônaco era só fazer uma boa largada, controlar o ritmo e não cometer erros. O resto podia passar a corrida inteira tentando ultrapassá-lo, sem sucesso. Por isso, aquela volta não só dava esperança a Aston Martin, mas também a todo um país.
Porque a Espanha já estava há uma década esperando ver Fernando Alonso vencer uma corrida de Fórmula 1 de novo. E por alguns minutos, essa espera parecia estar mais perto do que nunca de acabar. A pole estava ali, Mônaco estava ali, a 33ª vitória estava ali, mas ainda faltava Verstappen. E é essa parte que faz essa história ser tão brutal. Porque Max não saiu para fazer uma volta sabendo que tinha margem, não saiu para administrar uma vantagem, não saiu para confirmar o que já parecia ser dele. Ele saiu ciente de que Alonso elevou o nível, e para tirar a pole dele teria que merecer. No circuito onde não há espaço para corrigir, nem tempo para pensar, e também não existe uma segunda chance caso cometa um erro. Mas não só isso, para conseguir, ele teria que arriscar tudo em uma única volta, mas antes. Estamos cada vez mais perto de chegar aos 100 mil inscritos, então se você quer continuar tendo vídeos como este, inscreva-se, não custa nada e ajuda muito. Então vamos ver. Verstappen começou sua volta. Alonso já tinha cruzado a linha de chegada, o tempo já estava marcado, a Aston Martin estava no topo, e tudo dependia de uma única coisa: que Max não encontrasse aqueles últimos milésimos que precisava, e no começo da volta parecia que ele não conseguiria. No primeiro setor, Max estava atrás de Alonso, e embora ainda restassem 2 setores, a pole parecia algo que estava escapando do holandês. Cada metro percorrido era uma boa notícia para Aston Martin, porque quanto mais a volta avançava, menos lugares restavam para recuperar. E então veio o segundo setor. Ali, a tensão começou a aumentar ainda mais, porque Verstappen continuava forçando, continuava chegando perto do limite, mas não conseguia se aproximar. Alonso ainda tinha a pole em suas mãos. Após os 2 primeiros setores, o espanhol era 2 décimos mais rápido que Verstappen. Em outros circuitos, isso já seria uma vantagem importante. Mas em Mônaco, faltando apenas um setor, parecia definitivo, porque o último setor de Mônaco não é um lugar onde normalmente se ganha muito tempo. Não existe uma reta longa, nem grandes freadas para ganhar décimos ou espaço para recuperar só com velocidade. O que resta é uma área estreita, lenta e cercada por muros, uma área onde normalmente não se conquista uma pole. Por isso, quando Verstappen entrou no terceiro setor, parecia que Alonso estava a segundos de conquistar algo grande. A Aston Martin podia começar a acreditar. A Espanha podia começar a se empolgar. A 33 pela primeira vez em muito tempo não parecia uma piada nem um sonho distante. Parecia estar ali. Mas então começou o último setor de Verstappen e isso aconteceu. Perde 2 décimos para Alonso. Atenção, agora chega a parte forte, mas não consegue melhorar. Este é seu melhor setor e precisa arriscar no toque. Passou pelo Rascasse e vai entrar em Anthony Nogues. Sim. No limite, Verstappen. O campeão do mundo termina a volta em primeiro. A pole. Verstappen cruzou a linha de chegada com 1 minuto, 11 segundos e 365 milésimos. Alonso, por sua vez, fez 1 minuto, 11 segundos e 449 milésimos. A diferença foi de apenas 84 milésimos, e é justamente por isso que essa volta é tão lembrada, porque Max não tirou a pole do Alonso por meio segundo. Ele não fez isso com uma superioridade confortável, nem com uma volta que já parecia ganha desde o primeiro setor. Ele tirou a pole no último momento, raspando os muros, usando cada centímetro disponível, e correndo o risco de que o menor erro transformasse uma pole histórica em uma batida contra as barreiras. E essa é a grandeza dessa volta, porque não foi apenas mais uma pole para Verstappen, foi uma daquelas voltas que explicam o porquê. Mesmo quando Mônaco nem sempre proporciona as melhores corridas, continua sendo um dos lugares mais especiais da Fórmula 1. Porque aqui, uma única volta pode ter mais tensão do que uma corrida inteira. E para Alonso, esses 84 milésimos foram brutais. Porque ele não perdeu apenas uma pole, ele perdeu provavelmente até agora sua melhor chance de conquistar a famosa 33. Uma oportunidade que fez a Aston Martin, seus fãs e toda a Espanha sonharem em vê-lo novamente no topo do pódio depois de tantos anos. Mas ao mesmo tempo, isso faz com que a volta de Verstappen seja ainda maior. Porque essa pole não foi conquistada contra qualquer um, foi conquistada contra Alonso. Em Mônaco e com o Red Bull passando tão perto dos muros que 1 centímetro podia mudar toda a história. Por isso não foi simplesmente a pole de Mônaco 2023. Foi a volta impossível de Max Verstappen. Mas embora isso tenha sido incrível, houve um piloto que não só conseguiu poles e vitórias no Principado, mas que o dominou durante anos. Com feitos que até hoje são praticamente impossíveis de igualar. Estou falando de Ayrton Senna.
Então assista a este vídeo se quiser conhecer todos os feitos que o transformaram no melhor piloto da história da Fórmula 1, incluindo todas as suas proezas em Mônaco.